Escrituras, Lucas 1, 67 a 75, será o nosso texto nessa noite. A palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Amém. Vamos orar? Ó Deus, esta é a Tua palavra aberta, e ela será exposta mais uma vez. Senhor, fale com o Seu povo, que nós sejamos edificados, sejamos consolados, sejamos instruídos nessa noite. Misericórdia de nós. Para aqueles corações antes do Senhor, Senhor, fale com eles, convertendo-os, transformando-os, regenerando-os. Ó Senhor, só Tu pode fazer esta obra. E fica pecadores, nosso meio, ou aqueles que irão ouvir esta mensagem por algum meio tal, Senhor, pela internet. Que o Senhor use do que será anunciado para a glória do Seu nome. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Meus irmãos, nesse texto nós temos o conhecido historicamente como mais um cântico da Natividade ou do Advento. É conhecido como Benedictus. A palavra vem da tradução Jerônimo, Vulgata Latina. Esse versículo começa exatamente com esta palavra, o versículo 68. Benedictus significa bendito. Essa é uma fala, um canto importante do sacerdote Zacarias com respeito à visitação de Deus ao seu povo. Nós devemos observar que neste cântico, Zacarias não exalta absolutamente o nascimento do seu filho, ou pelo milagre da visitação de Deus à casa dele, lhe dando um filho. Mas Zacarias exalta, de fato, o que Deus irá fazer no mundo através do Cristo. Ele teve a bênção que seu filho, João Batista, participasse do cumprimento dessa promessa feita desde o Antigo Testamento. No versículo 57 em diante, nós observamos o seguinte: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, e desimpedida a sua língua, falava louvando a Deus. Sucedeu
E todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Nesta passagem, antes de entrarmos propriamente no cântico de Zacarias, precisamos considerar uma coisa. A família de Zacarias era cercada por muitas pessoas ali. E elas se admiraram com o milagre de Deus sobre a vida de Isabel. Isabel era uma idosa, como nós vimos na semana passada, e Deus deu a ela a bênção de poder gerar um filho na sua velhice. Isso está muito ligado ao que Deus fez com Abraão e também com Sara, que na sua velhice conceberam um filho, o filho da promessa, chamado Isaque. Isaque está extremamente ligado à história de Cristo, porque através da descendência de Abraão, Cristo viria. Quando nós observamos esta passagem antecedente ao cântico de Zacarias, podemos perceber algumas coisas imediatamente em termos aplicativos. Podemos perceber, meus irmãos, em primeiro lugar, que muitas pessoas observam a obra milagrosa de Deus na vida de outras e enchem-se de temor, contemplando a misericórdia de Deus sobre a vida de um crente. Podemos, em segundo lugar, observar que essas pessoas também participam da alegria, da bênção de Deus sobre a vida de um crente. Elas percebem, ouvem e sentem que Deus está operando na vida de um crente. Se você é uma dessas pessoas que está ao entorno de pessoas que servem a Deus, mas você mesmo ainda não serve a Deus, eu preciso me dirigir a você inicialmente nesse sermão e dizer a você que não é suficiente apenas você se alegrar observando o que Deus faz na vida de outro. É necessário que você tenha alegria verdadeira em Cristo. É necessário que você encontre o sentido da verdadeira alegria. Muitas dessas pessoas que estavam no entorno de Zacarias e Isabel esqueceram-se do que Deus fez quando João cresceu. Muitos ouviram João e não creram na sua mensagem. Muitos não deram crédito ao que ele anunciava, mas viram um milagre acontecendo na sua infância, no seu nascimento. A Escritura nos diz aqui que Isabel e Zacarias foram fiéis ao que o anjo havia dito. O nome dele vai ser João. Eles deram o nome ao menino que o Senhor havia designado. Veja o versículo 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor por toda a região montanhosa da Judéia, era onde morava, Zacarias e Isabel. Foram divulgadas estas coisas. Todos que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. A Bíblia vai dizer em outro lugar que João ficou nos desertos até o tempo de mostrar-se a Israel. Ele foi preparado por Deus para abrir os caminhos do Senhor, para preparar a vinda do Messias. João era o último profeta do Antigo Testamento. Não foi Malaquias, foi João Batista. Ele anunciava a vinda do Senhor, assim como outros profetas anunciaram. Dito isto, precisamos aqui esmiuçar algumas coisas a respeito desta palavra. Começa no cântico de Zacarias: bendito seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. O texto vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo são a predestinação, a redenção
e a segurança da salvação, conforme nos diz o texto sequente. Mas Paulo usa exatamente a mesma palavra grega que Lucas registra lá em bendito, em 1,68. O termo aqui, bendito o Deus e Pai, é a mesma palavra grega que está lá em Lucas 1,68. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Volte aí, você está em Efésios, você vai voltar um pouco para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo mais uma vez disse: bendito seja Deus, ou o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. A palavra bendito aqui é exatamente a mesma palavra grega que Paulo usa em Lucas 1,68. O termo bendito nessas passagens significa louvado seja o Senhor. Interessante essa definição da palavra, porque esta é basicamente a mesma definição da palavra aleluia. Aleluia é louvado seja Deus. Quando nós observamos o livro dos Salmos, nós temos praticamente 34 menções do termo aleluia. E Zacarias profere um salmo a Deus. Ele canta um salmo a Deus. Nós vimos em alguns domingos passados que quem fala o livro dos Salmos? O livro dos Salmos fala de Cristo. É o Cristo dos Salmos. O Cristo revelado do primeiro salmo ao último salmo. Cristo é mostrado como aquele justo do Salmo 1. Cristo é mostrado como a palavra no Salmo 119. Cristo é mostrado como a lei perfeita de Deus que redime o pecador no Salmo 19. Cristo é mostrado como aquele que deve ser louvado nos últimos salmos, principalmente, que nos exortam a louvar ao Senhor. Zacarias usa exatamente essa palavra, bendito, que é um correspondente teológico. Bendito ali não é aleluia. Aleluia é outra palavra, mas é um correspondente teológico do que os profetas vêm anunciando no Antigo Testamento. Por isso ele vai dizer: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu seu povo. Quando nós observamos o registro de Mateus, capítulo 1, versículo 21 e 23, eu, por favor, peço aos irmãos que abram nesses versículos, para que nós observemos aqui a harmonia dos evangelhos, como eles operam nesse quesito do anúncio do nascimento do Cristo de Deus, do Messias. Depois de Mateus registrar a genealogia de Cristo, do versículo 1 ao 17, o capítulo 1 de Mateus, nós temos o registro do nascimento virginal de Cristo, versículo 18 ao versículo 25. Esta abordagem de Mateus tem uma finalidade. Ela é capaz de defender uma verdade revelada por Deus desde o Antigo Testamento para o contexto judaico. Mateus basicamente fazia parte de uma comunidade judaica. Mateus era um judeu. Então ele tinha um objetivo: de provar aos judeus quem era o Cristo. Cristo era o filho de Davi, filho de Abraão. Esta ideia de Abraão e Davi estão contidas basicamente lá no cântico de Zacarias. Lembremos que Zacarias era um sacerdote judeu, um homem conhecedor da lei, e que desenvolvia o seu cântico com base numa forte teologia veterotestamentária. Essa palavra significa uma teologia do Antigo Testamento. Então Zacarias era um homem conhecedor da lei, conhecedor das profecias. Quando nós observamos o capítulo 1 de Mateus, nós não temos aqui ainda Mateus falando de João Batista, mas nós temos uma coisa importante, que nós devemos ler em harmonia com Lucas. Por que Mateus, do versículo 1 ao 17,
fala da genealogia de Cristo, e do versículo 18 ao 25 fala do nascimento virginal de Cristo. É muito simples. Mateus, em primeiro lugar, queria provar que Jesus era da descendência de Davi. Que Jesus estava na linhagem real de Davi. E que Jesus tinha ligação com Abraão. Veja como começa o versículo 1 do capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Era importante para Mateus demonstrar a ligação de Jesus com Davi e com Abraão, porque Deus havia feito aliança, uma aliança abraâmica e uma aliança davídica. Deus havia feito essa aliança com os dois. E nessa aliança Deus promete preservar a sua descendência, porque Deus está conduzindo a história até a chegada do Messias, até o aparecimento do sol da justiça, até o dia que verdadeiramente Satanás seria amarrado. Isso acontece na vinda de Cristo e na instalação do seu reino, não consumado ainda, mas já na instalação do seu reino. Então, quando nós temos a condição de observar o verso 1 ao 17, percebemos que aqui é a prova que Mateus dá aos seus leitores que sim, Jesus tem ligação carnal, parental, com Davi e com Abraão. É uma prova documental. Por isso que ele desenvolve aqui esta árvore genealógica de Cristo. Então, com isso, Mateus está dizendo que ele tem ligação física com Davi e com Abraão, quer dizer que Jesus era homem. 100% homem. Nasceu de uma mulher. Ele tinha a natureza humana. Mas quando ele menciona o nascimento virginal, a partir do versículo 18, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que era que Mateus intentava agora? Demonstrar a natureza divina de Cristo. Ele não apenas era humano, mas que ele também era Deus. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Verso 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus não apenas gerou o menino no ventre de Maria, mas ele se encarregou também de falar com José, dizendo: não despeça Maria, não desfaça o casamento. O que nela se acha foi obra do Espírito Santo. Por isso que Deus diz: ela, verso 21, dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, que significa Yahvé salva. Este é o nome do menino, Yahvé salva. É o mesmo significado do nome de Josué e o mesmo significado do nome de Oséias. Yahvé salva, porque ele salvará o seu povo. Que? Pecados deles. Verso 23, então nós lemos: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Coisa maravilhosa. Mateus está mostrando aqui claramente que Jesus era homem e era Deus. Isso é extraordinário, porque é Deus, o Deus ilimitado e imenso, entrando na limitação do mundo criado. É um Deus que o universo não pode contê-lo, e a Escritura diz que ele enche todas as coisas, penetra agora na limitação dos homens, e que habitará a carne humana para unir o homem novamente com Deus. Adão, por seu pecado, separa a humanidade de Deus, e Jesus, por sua obediência, une os eleitos com o seu Deus. Por isso ele é Emanuel, o Deus que vem, toma forma humana para trazer os homens de volta a Deus. Ele é Deus conosco. Você não poderá ir a Deus por si mesmo. Você não conseguirá remir a si mesmo.
Você não conseguirá mudar a sua própria vida, porque você é barro, é pó, é cinza, você é pecador, mas Jesus entra na história dos homens, Jesus entra no tempo e no espaço, Jesus entra não apenas na grande história, na macro história, ele entra na história da sua vida para transformar você e salvar você dos seus pecados. Esse é o Cristo que nós anunciamos, é o Cristo que nós cremos. Por isso, quando nós voltamos lá para Lucas 1,68, observamos que depois de Zacarias ser tomado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, isso é muito significativo, porque o texto anterior vai dizer que Isabel também é cheia do Espírito Santo. Ela é tomada pelo Espírito Santo. Então, Zacarias, cheio do Espírito, profetiza, ou estabelece esse cântico: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A grande visitação de Deus é Cristo. Cristo entra na história não apenas do povo de Israel, mas entra na história dos homens perdidos. Cristo entrou na nossa história. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, Ele quer entrar na sua história. Não depende de você, depende dele. O que cabe a você é apenas dizer: Senhor, eu não atrapalhe nada. Toma a minha vida. Resgata-me. Dá-me o teu perdão. Dá-me tua graça. Dá-me teu favor. Dá-me tua misericórdia. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo número 68, meus irmãos, é a profunda gratidão do coração de um crente judeu diante da perspectiva do surgimento do Messias. De manhã nós observamos a humildade de Maria no cântico dela, né? À noite nós observamos a humildade de Zacarias louvando a Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Sabe que aqui nós observamos que Zacarias não está orando assim ou cantando assim: louvado seja o Senhor que me deu um filho. E não seria pecado. Mas ele não se ocupa disso. Ele se ocupa de algo maior que o seu filho. A gente precisa aprender alguma coisa com isso aqui, irmãos. A gente precisa aprender que existe algo maior do que a nossa pequenez. Existe um motivo maior para louvarmos ao Senhor e dizermos: bendito seja o Senhor. Existe algo muito maior que o nosso coração deve estar preso na adoração. E não pode ser apenas as coisas pequenas dessa terra, que tem lá sua importância. Mas a adoração é ligada a uma coisa muito maior. E é a verdade de que Deus visitou o seu povo para remi-lo. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. E Zacarias tinha essa gratidão no coração, porque Deus visitou o seu povo. Você tem essa gratidão? Seu coração é grato a Deus porque Deus visitou a igreja, porque Deus visitou os homens pecadores, porque Deus visitou a sua casa, a sua vida. Você tem esta gratidão no seu coração? Ou você apenas diz que é muito grato a Deus porque você tem o seu trabalho, você tem a sua comida, você tem a sua roupa, você tem a sua casa, você tem o seu carro, você tem os seus estudos? É por isso que você é grato a Deus? Aprendemos com esse texto que existe um motivo muito maior para sermos gratos a Deus. Deus visitou o seu povo. Há muitas pessoas que nessa época do ano visitam a igreja porque eles acham que precisam agradecer a Deus por tudo que Ele fez no ano. Então eu preciso ir na igreja no mês de dezembro, porque no mês de dezembro é Natal, Jesus nasceu, e eu me lembro que eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me deu. Bom, você pode ter mudado de emprego, você pode ter terminado a faculdade, você pode ter passado num concurso, você pode ter se casado, pode ter tido filhos. Tudo isso são coisas legítimas e boas. Mas se você não tem Deus como seu Salvador, você perdeu. Perdeu muito. Você ainda não tem o que precisa ter. Você ainda não tem
o motivo maior de agradecimento a Deus, que é Cristo. Ouça a voz de Deus nessa noite. Creia em Jesus, o seu Salvador. Você dizer a mim, diga a Ele, seja meu Salvador, Senhor. Seja o meu Deus, seja o meu Redentor. Transforme minha vida. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Zacarias dá uma grande ênfase ao fato de que Deus cumpre as suas promessas. Veja o versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Coisa interessante, né? Porque mais abaixo, no versículo de número 72 e 73, o texto diz: para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Uma menção a Davi e uma menção a Abraão. Por causa da aliança feita com Davi e por causa da aliança feita com Abraão. Zacarias está dizendo: Deus é o Deus que cumpre as suas promessas de salvação para o povo. Tenha cuidado quando me ouvir falar as promessas de Deus. Porque nesse contexto, quando eu falo que Deus é o Deus que cumpre promessas, não são as promessas que você acha que Deus fez a você. Aqui é a promessa da grande bênção dada aos homens. O Messias, Emanuel, o Deus conosco. Deus cumpre as suas promessas. Ele enviou o seu Filho. Nós aprendemos em terceiro lugar que Zacarias tinha uma visão clara do reino de Deus. Observe o versículo 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. O reino de Cristo é um reino político. Cristo é o rei. Ele nos ensina a orarmos pela instauração completa desse reino político. Quando ele nos diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensina a desejarmos o governo dele. O governo de Cristo é maior do que o governo dos homens. Quando Zacarias menciona esse texto para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, lembrem das nossas exposições em Daniel nos domingos pela manhã. A Escritura mostra a ascensão dos grandes reinos mundiais do mundo antigo. O reino babilônico, o reino persa, o reino grego e o reino romano. Os grandes impérios. O capítulo 2 de Daniel nos mostra que uma grande pedra foi cortada e ela vem em direção à grande estátua de ouro que demonstrava, figurava os grandes impérios. E essa estátua quebra quando a pedra alcança. E essa pedra se espalha, se torna um grande monte. Isso quer dizer que o reino de Deus em Cristo vai se alastrar por todo o mundo, tomar todas as coisas. O reino de Cristo é um reino político. Mas ele não é um reino deste mundo caído. Ele é um reino do mundo restaurado. E Deus está trabalhando para restaurar isso. Por isso que Jesus nos ensina a orarmos, desejando a vontade dele, assim na terra como no céu. Zacarias está dizendo aqui que com a vinda do Messias, o povo seria liberto dos seus inimigos. E nesse período o povo estava debaixo do Império Romano. Estava debaixo desse jugo do Império Romano. Não como no Egito de antigamente, onde o povo era escravo, mas existia uma imposição romana sobre o povo de Israel. Zacarias está dizendo: o Messias chegou. E ele nos libertará. Havia uma expectativa de um Messias davídico que seria rei político do povo. Foi por isso que, inicialmente, muitos judeus se desapontaram com Jesus, dizendo: cadê? Ele não vai nos libertar do Império Romano? Ele não é um Messias davídico? Por que ele não nos liberta do Império Romano? Por que ele não causa uma revolta no Império Romano? Não era aquele o momento. Não era aquele o momento do reino ser tomado. Não era aquele o momento da instalação completa, mas esse momento virá. Você deseja esse reino? Você deseja esse reino restaurado? Não apenas porque haverá paz,
Porque muitos reinos desse mundo podem tentar estabelecer alguma espécie de paz. Mas porque haverá libertação do pecado. Este é o grande triunfo. Libertação do pecado. E esse rei reinará para sempre sem a presença do pecado no mundo. E por isso ele vem. Ele vem para matar a morte. Ele vem para vencer o pecado. Ele vem para nos libertar dos grilhões, dos pecados que nos aprisionam. Ele vem para nos dizer que há a possibilidade de salvação e salvação apenas nele. Nós cremos nisso, você crê nisso, você entende isso. Devemos também aqui, versículos 72 ao 75, que Zacarias desfrutava de uma visão pactual. O texto vai nos dizer, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Zacarias sabia que Deus tinha um pacto com o seu povo, Deus tinha uma aliança, que Deus estava lembrando-se dessa aliança, trazendo o Messias ao mundo. Deus fez algo grandioso pelos homens. E Deus sustenta a sua aliança. E nem eu nem você podemos quebrá-la. Deus mantém a aliança firme, de modo que nós não podemos sair dela. De modo que nós não possamos rompê-la. Nós não podemos quebrá-la. E você, o que é que tem feito nessa aliança? Você tem corrompido essa aliança? Tem pecado contra essa aliança? Você tem adorado a Deus com temor? O texto diz aqui, o adorássemos sem temor, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Quando Ele nos salva, irmãos, Ele nos liberta dos nossos inimigos espirituais. Ele nos liberta de Satanás. Ele nos liberta das forças das trevas que oprimem os homens. E então podemos adorar sem medo, por causa de Cristo. Talvez você tenha receios na adoração, por causa dos seus pecados. Talvez você sinta-se constrangido em adorar por causa das suas faltas. Como é que o texto nos diz que nós podemos adorar sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias? Você adora a Deus, seja sincero, com santidade e justiça todos os seus dias? Todas as vezes que eu subo a adorar ao Senhor, eu estou realmente em santidade? Não. E sim. Não uma santidade alcançada por você, mas uma santidade alcançada por Cristo. Cristo nos torna santos. Cristo nos dá a possibilidade de adorarmos a Deus sem temor. Por isso que quando pecamos, imediatamente devemos correr a Deus e adorá-lo. Não devemos nos afastar dele como Adão e Eva fizeram, devemos buscá-lo. Podemos adorar sem temor, porque temos um Pai amoroso que nos acolhe. Os homens não nos acolhem. Os homens podem nos rejeitar quando nós erramos, mas Deus, por meio de Cristo, uma vez que fomos salvos, jamais nos rejeitará. Jamais. Algumas aplicações aqui para nós concluirmos. O crente em Jesus Cristo entende, meus irmãos, que a adoração a Deus se dá não apenas quando recebemos algo temporal de suas mãos paternais, mas no recebimento da eterna salvação. A nossa gratidão se volta a Deus principalmente pelo recebimento da eterna salvação. Então podemos dizer juntos em louvor ao Senhor: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que redimiu seu povo.
Este é o principal motivo da nossa adoração. Nós fomos salvos. Por isso nós adoramos. Nossa salvação está certa em Cristo. Segunda coisa que eu preciso dizer a você, amigo, que nos visita nessa noite. Se você não serve a Deus ainda como um crente em Jesus, você nunca será devidamente grato a Deus sem conhecer a Cristo. Dizer a Deus apenas muito obrigado, Deus, por isso ou por aquilo outro, não agradará a Deus. Não é possível agradar a Deus sem Cristo. Ninguém agrada a Deus sem Cristo. Você pode até dizer muito obrigado, Deus. Você pode até ajudar os pobres. Você pode até dar uma oferta na igreja. Isso não agradará a Deus. Nada que você possa oferecer a Deus agradará a Deus. Nada. O melhor que você tem não pode agradar a Deus. Diz o texto que aqueles homens foram visitar Jesus e levaram presentes. Presentes tão ínfimos para aquele que tem tudo. Como é difícil dar um presente a quem tem tudo. Não é? Mas o presente, na verdade, estava diante deles. O maior tesouro do universo estava diante dos olhos daqueles homens. Foi o que Deus deu ao mundo. Louvarmos ao Senhor com gratidão. Não é possível por meio de Jesus Cristo. Você pode entender isso nessa noite. Isso é possível você ser grato a Deus por meio de Jesus. Então, se você consegue entender isso, ouça, confesse a Cristo hoje como seu Salvador. O que é isso, pastor? Confessar a Cristo. É dizer ao Senhor, Senhor, faz de mim um servo teu. Faz de mim um crente. Muda a minha vida, porque eu mesmo não consigo fazê-lo. Eu não consigo me libertar dos meus vícios, das minhas fraquezas, dos meus problemas, dos meus traumas. Eu não consigo me libertar das trevas da minha mente. Eu não consigo me libertar das minhas tristezas, das minhas decepções. Eu não consigo me libertar de mim mesmo. Eu nem me suporto mais. Confesse isso a Cristo e diga, Senhor, salva-me. Senhor, somente Tu pode desejar um pecador como eu. Somente Deus deseja alguém imprestável. E Ele deseja. Que coisa, né? Coisa. Somente Deus deseja alguém emprestável. Somente Deus pode fazer isso. Nós observarmos amigos, jovens, adolescentes de nosso convívio, de nossa igreja, por exemplo, começando a se relacionar com pessoas de índole duvidosa, nós vamos aconselhá-los a se afastarem. Cuidado. Não namore uma pessoa assim ou assim. Não nutra um relacionamento com essas pessoas. Isso vai fazer mal a você. Se afaste. Em termos morais, isso não é errado, é correto. Mas isso não pode se aplicar a Deus. Ninguém diz a Deus, se afaste do bandido, Senhor. Se afaste do drogado, Senhor. Se afaste do viciado em jogos, Senhor. Se afaste no viciado em pornografia, Senhor. Ninguém pode dizer isso a Ele. Porque se disser, Ele responde. Eu o buscarei. Eu o salvarei. Eu o transformarei. Bendito seja o Senhor por isso. Ele não escuta esse tipo de conselho, porque é atrás de pecadores que ele vai. Ele não veio salvar os justos, mas ele veio salvar pecadores, levar pecadores ao arrependimento. O reino de Cristo é um reino de amor. Paulo nos ensina isso. O reino de Cristo é demonstrado aqui no Cântico de Zacarias como um reino que triunfará. A vontade de Deus triunfará. Nós não devemos temer. Não devemos temer o que o homem tem feito. Não devemos temer o que os poderes dessa terra têm feito. Por maiores que eles sejam, por mais montanhosos que eles pareçam, eles não são superiores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por mais perigosos que eles sejam, por mais maléficos, macabros que eles sejam, nenhum deles é superior ao Rei dos Reis.
Nenhum grande império, nem sistema, nem ideologia do mundo prevaleceu. Todos caíram. Todos caíram. Continuarão caindo diante de Deus. Porque Ele é o que governa. Ele é a nossa rocha. Aprendemos sobre a aliança de Deus. Isso são apontamentos para nós, dizendo que Deus é o Deus que cumpre a sua aliança. É o Deus que cumpre as suas promessas. Veja algo interessante a respeito de Davi. Abra comigo sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, até o versículo 17. Lá no Antigo Testamento, você vai procurar o livro de 2 Samuel. O texto diz: quando teus dias se cumprirem, Deus está falando com Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, essa é uma referência à morte de Davi. 2 Samuel 7, 12. Quando teus dias cumprirem, estão procurando ainda, não é? Eu disse errado, foi? Errado, não foi? Eu não falei a referência. 2 Coríntios 7, 12. Samuel. Não sei porque eu falei Coríntios, não. 2 Samuel 7, 12. Quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais. A ideia de descansares com os pais aqui é uma ideia de morte, né? Davi morrer. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, e procederá de ti, estabelecerei teu reino. Este edificará uma casa. Quem foi este? Salomão. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui é Deus firmando a aliança com Davi. O reino de Davi seria eterno. Mas não era Davi que ia reinar nesse reino eternamente. O texto continua: eu lhe serei por pai e ele será por filho. Vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então Deus está dizendo que não retirará o reino de Davi, mesmo que o seu sucessor peque. É uma promessa que Deus está fazendo a Davi. O reino é para sempre, Davi. Versículo 16 diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Coisa interessante, não é? Deus está prometendo o reino eterno de Cristo. Deus está prometendo que este descendente de Davi, que é Salomão, vai assumir o reino. Mas Salomão também é mortal, ele não vai viver para sempre. Ele também vai aos seus antepassados como Davi foi. Mas o reino nunca se apartará da casa de Davi. Esse reino é o reino de Cristo. Por isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nesse momento, oro ao Senhor por este rebanho, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela salvação de nossas vidas, por Jesus, por podermos erguer nossas vozes em canto ao Senhor,
exaltando o teu santo nome pelo que o Senhor tem feito. Grandiosa salvação tem nos dado. Ó Deus eterno, abençoa o teu povo, Senhor. Enfermos, aqueles que têm sofrido, aqueles que têm chorado, estende as tuas mãos sobre meus irmãos. Enxuga, Senhor, suas lágrimas, consola-os com a tua graça. Eu peço por nossas crianças, que elas sejam encontradas pelo Senhor, sejam salvas, que elas fiquem firmes na fé. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos adolescentes, nossos jovens, livra-os de si mesmos, Senhor. Livra-os do maligno, livra-os do mundo, da carne. E eles encontrem satisfação plena em Cristo, o quanto antes. Não permita, Senhor, que eles sejam enganados por este sistema corrompido. Abençoa, Senhor, os jovens casais de nossa igreja. Estão começando a vida matrimonial, ainda não têm experiência suficiente, estão investindo na vida, precisando das tuas orientações, da tua graça, da tua bondade, da tua força. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Eles encontrem em Cristo entendimento, harmonia, centralidade para a sua vida conjugal. Aparta de sua casa a desarmonia, Senhor. Aparta de sua casa a infidelidade. Aparta de sua casa a desavença, a intriga, a discórdia. Mas que em Cristo eles tenham unidade de pensamento. Abençoe, Senhor, os casais mais experientes. Que o Senhor os fortaleça, revigore o amor, o respeito, a admiração mútua. Que em Cristo eles continuem crescendo, Senhor, em maturidade espiritual. O amor a Deus acima de todas as coisas e a sua palavra, também amando a família e um ao outro. Eu te peço pelos solteiros da igreja, aqueles que desejam casamento, que o Senhor providencie, que o Senhor abra as portas, que o Senhor, para as moças, traga homens simples, varões fortes, que conheçam ao Senhor, corajosos líderes, sejam dispostos a constituir família, como a tua palavra ensina. Eu peço pelos rapazes, que o Senhor os livre das paixões da mocidade. Senhor, providencie para eles também moças piedosas, que temem ao Senhor, que amam a Deus acima de todas as coisas, que honram seus pais. Que estas sejam uma bênção para a vida deles, Senhor. Livra os nossos jovens do engano, da paixão carnal, que podem levá-los a grandes prejuízos espirituais. Livra-os de relacionamentos mistos que não honram o teu nome. Livra-os, Senhor, da impureza. Eu te peço pelos idosos de nossa igreja, Senhor, os abençoe, os fortaleça e encha seus corações da tua presença, da tua alegria, da alegria do Espírito. Eu te peço, Senhor, por nossa cidade, livra Caruaru da idolatria. Tenhamos mais púlpitos saudáveis e fortes que anunciam o teu evangelho. Tenhamos mais pregadores comprometidos com a tua palavra e mais igrejas que sejam exemplo para esta cidade. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a tua verdade aqui, a anunciar que o Senhor é Deus, que o Senhor é glorificado em nosso meio. Abençoa nosso país, Senhor, os poderes desta nação. Tenha misericórdia. Livre-nos, Senhor, dos homens maus, corruptos, querem o mal do povo. Dá-nos governantes justos, pessoas comprometidas com o bem do povo, assim como o Senhor deu ao teu povo em alguns momentos da história. Que o Senhor nos fortaleça para ficarmos de pé e firmes na fé, debaixo de governos opositores à tua vontade.
Senhor, nos ajude a sermos uma igreja fiel, temente ao Senhor, firme na doutrina. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos afirmar a nossa fé. Vamos ler o Credo dos Apóstolos.